This is the podcast of the Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. Welcome. Bem-vindos a um novo episódio do podcast do Nova Center on Business, Human Rights and the Environment. O meu nome é Raquel Bergoa Dias e sou Research Assistant e irei conduzir este episódio com a minha colega Cláudia Batista, também Research Assistant. Este episódio destina-se à discussão em volta da sustentabilidade energética e a sua correlação com os direitos humanos. Terminou justamente há poucos dias a COP27, onde os países membros da ONU se juntaram para debater e planear a sua cooperação global acerca do clima, especificamente reduzir as emissões de gases com efeito de estufa na atmosfera. As medidas discutidas são vistas como uma oportunidade de mobilização. Nomeadamente, foi aprovada a criação de um fundo para compensar as nações mais afetadas pelas alterações climáticas. E nos últimos anos, a atividade empresarial tem sido alvo de um forte escrutínio público, e cada vez mais se dá um enfoque especial ao impacto tanto positivo como negativo que as entidades empresariais podem ter nas comunidades que as rodeiam. Paralelamente, e muito impulsionado pela consciencialização em relação às alterações climáticas, tem-se assistido a uma intensificação da atividade legislativa, em particular, a proposta diretiva da Comissão Europeia, que procura tornar obrigatórios os mecanismos de diligência devida em relação aos direitos humanos e o ambiente. A diretiva visa que empresas identifiquem e, quando necessário, previnam, proponham termo ou mitiguem os impactos adversos das suas atividades sobre os direitos humanos e sobre o ambiente. Inevitavelmente, um dos grandes tópicos da atualidade é a crise energética que vivemos, a necessidade de acelerar a transição energética em sintonia com a sustentabilidade e a importância que representou a Declaração da ONU de que todas as pessoas no planeta têm direito a um ambiente saudável. E por isso mesmo, hoje são convidados no nosso podcast a professora Lucila de Almeida, que possui um doutoramento em Direito Europeu pelo European University Institute, Abreu Chair em ESG Impact e coordenadora do Nova Green Lab na Nova School of Law, e Eduardo Moura, Human Rights and Sustainable Supply Chain Director na EDP, tendo sido anteriormente diretor do Museu da Eletricidade. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite e começando com a primeira pergunta dirigida ao Eduardo. Como podem as empresas e os países conceber políticas internas alinhadas com as energias sustentáveis e os direitos humanos? Olá a todos. Isso é uma pergunta muito ampla, mas toca bastante no busilis do assunto que nos traz aqui hoje. Porque, panoramicamente, nós assistimos nos últimos 20 anos a uma grande desregulação do mercado internacional. Essa desregulação fez-se em prol, digamos assim, de baixar os custos das tecnologias, mas abdicando das regras e das práticas, nomeadamente direitos humanos e laborais, em prática nos chamados países ocidentais. E isso fez com que estejamos hoje numa situação em que, nomeadamente no setor da energia e da energia renovável, as tecnologias disponíveis internacionalmente estão dominadas por empresas que não pertencem a este mundo ocidental. A razão pela qual isto aconteceu não se deve a mais nada senão à própria política europeia e à política dos Estados Unidos de desindustrialização. E hoje é isso que os países estão a tentar recuperar, de alguma maneira, é a capacidade industrial para um assunto que, se fosse outro assunto, digamos assim, se calhar nós podíamos comentar de maneira diferente, mas neste assunto do combate às alterações climáticas, reparem como é esquizofrénica a situação, que é, nós temos de investir fortemente, quer dizer, aceleradamente, em energias renováveis, mas quem fornece a tecnologia de energias renováveis é, no essencial, uma única geografia. Porque 85% do mercado, por exemplo, fotovoltaico, está na China. E este é um problema com o qual as empresas têm que lidar independentemente do passado. Okay? E o grande desafio não é em relação aos fornecedores,
O grande desafio é em relação aos chamados fornecedores dos fornecedores. Quando os nossos fornecedores de fornecedores estão num país ou em qualquer lugar em que não há as práticas como se verificam nos países ocidentais de auditorias, de verificação, etc., de escrutínio, quer pelas empresas compradoras, quer pelas comunidades, pelos trabalhadores, etc., nós temos aqui um grande desafio para as empresas. E a minha conclusão é que as empresas não têm capacidade de trabalhar sozinhas nisto. É impossível, dada a diferença de escala entre quem compra e quem vende. Têm que trabalhar unidos setorialmente, ou seja, os setores de atividade têm que se unir através de standards e de boas práticas, due diligence, traceability, chain of custody, etc., nomeadamente debaixo daquela ideia do passaporte de produto, que é um passaporte de economia circular, de emissões, de direitos humanos, etc., e tem que trabalhar no quadro das Nações Unidas e da OCDE, porque nós não podemos alcançar os objetivos se a regulamentação for diferente consoante os países. Nós temos de arranjar, e isso é um ponto-chave, e talvez a diretiva europeia não esteja a satisfazer isso, temos de arranjar aquilo que em inglês chama o common playing field. Quer dizer, a regra de jogo tem que ser igual globalmente. E esse é o grande desafio. Para terminar, eu diria só, energias renováveis são boas para o clima, sem dúvida, mas não basta ser renovável. Tem que ser sustentável. Ou seja, para ser sustentável, a condição de ser renovável é uma condição que tem que estar presente. Mas ela sozinha não resolve os problemas. Okay? Não os endossa. De maneira que a maneira de cooperar neste momento é arranjar uma regra comum global, praticada pelos países, praticada pelas empresas, do quadro das Nações Unidas e da OCDE. Okay? Esse é aquilo que pode ter mais efeito é pensar desta maneira. Muito obrigada. Olá, eu sou a Cláudia. A minha pergunta vai destinar-se à professora Lucila e é a seguinte. Tendo em conta o projeto do Global Observatory, que foi apoiado pela International Energy Agency e que é co-liderado pela professora, e tendo também em conta o seu recente artigo em Peer-to-Peer Trading, a nossa pergunta destina-se a querer saber que tipo de insight é que nos consegue dar acerca de como, em Portugal, as comunidades de energia e o Peer-to-Peer Trading podem abrir caminho para um mercado mais produtor das energias sustentáveis e que envolva possivelmente todos os stakeholders. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Raquel. Agradeço primeiramente pelo convite de estar no podcast e por a oportunidade também de tratar sobre o assunto, sobre o vínculo das energias renováveis, do setor energético em geral, com a questão dos direitos humanos, sustentabilidade, que não são temas, como o Eduardo falou anteriormente, não são temas triviais. São temas extremamente complexos, que envolvem modelação de mercado, que envolvem iniciativa de empresas, iniciativas de governos, instituições multinacionais, sejam da União Europeia, Estado e, sobretudo, municípios, que devem ser engajados nesse processo. E voltando à sua pergunta, com relação ao projeto do Global Observatory. O Global Observatory foi uma iniciativa do UCT, e suportado pelo International Energy Agency, UCT Users Technologies. É uma ideia de incentivar e estimular a pesquisa sobre o envolvimento dos consumidores nesse processo de transição energética. O foco do projeto é, obviamente, tratar sobre as iniciativas, sobretudo de descentralização. Então, existem alguns passos para explicar sobre a complexidade do projeto. Primeiro é a origem a ideia da descentralização energética e o que isso, o envolvimento dos consumidores nessa produção energética. Como o próprio Eduardo falou anteriormente, uma das tecnologias que se utiliza no processo de descentralização, e o que é descentralização? É o processo de produção energética deixar de ser centralizado em grandes produtores e passar a ser descentralizado em pequenos produtores, ligados não à linha de transmissão unicamente ou à linha de distribuição. E esses pequenos produtores podem ser consumidores em si,
consumidores individuais, residenciais, um grupo de consumidores, e com isso tentar buscar um outro desenho de mercado que se foca na produção energética, não de forma centralizada, grandes produtores, power plants, nuclear power plants, que são geradores de grande capacidade, e passar a pulverizar dentro da sociedade, pulverizar essa produção energética. Quando se fala em descentralização, se fala sobre novos agentes de mercado. E quem são esses agentes de mercado? E aí é importante a distinção, que isso ocorreu muito na Clean Energy Package. Só em 2018, 2019, quando a União Europeia lançou uma reforma setorial chamada Clean Energy Package, dentro dessa reforma se tentou impor uma nova figura legal que antes existia, mas existia sobretudo no alto consumo individual, que são aqueles consumidores com capacidade de instalar painéis solares e produzir sua própria energia, que a gente chama ou grandes ou consumidores residenciais ou consumidores industriais. Mas se criou figuras mais complexas a partir do Clean Energy Package, que foi o que foi citado por vocês, que é a comercialização entre pares, que é o peer-to-peer trading. E o projeto não apenas trata do peer-to-peer trading, mas também trata sobre o consumo coletivo e comunidades de energias renováveis. E qual é a diferença? Por exemplo, eu vou tentar aqui focar não só no peer-to-peer trading, porque há uma complexidade. A forma legal que foi definida, o peer-to-peer trading, exige uma automatização dos contratos, que houve uma implementação um pouco limitada. Mas vamos focar no consumo coletivo e nas comunidades de energia renovável. Consumo coletivo especificamente seriam formas onde grupo de consumidores se juntariam, produziriam energia renovável e consumiriam entre esse grupo, facilmente refletido, por exemplo, numa situação de prédios, ou a comunidade de energia renovável, que são instrumentos mais complexos. Por que são instrumentos mais complexos? Porque não é uma autoprodução e autoconsumo de um grupo de indivíduos ou pessoas jurídicas, mas é uma organização legal criada, onde exige que os indivíduos constituam uma comunidade, uma cooperativa ou uma associação, depende muito das formas legais, onde indivíduos passam a investir na produção energética, você pode entrar como participante. Essa forma legal existe também uma participação desses indivíduos nas ações decisórias dessa entidade legal. Então, isso foi o arranjo jurídico que foi construído, vamos supor, artificialmente pela União Europeia e exigido que os Estados-membros implementassem, para que acelerasse um processo de descentralização da produção energética. Ocorre que aqui você tem uma estrutura legal, mas aí vem a pergunta: como implementar e como optimizar? Isso é a questão dos investimentos necessários. E, de fato, que há, tanto em Portugal como em países, sobretudo em Portugal, na Espanha, há um problema na implementação em razão do baixo nível de investimento nesses modelos, para que haja uma pulverização das comunidades energéticas em todo Portugal. Então, em fundos europeus, por exemplo, recentemente, como o Fundo de Resiliência, foi destinado 30 milhões de euros para o alto consumo coletivo e as comunidades de energia renovável, o que é um valor muito, muito irrelevante quando comparado aos investimentos que são feitos em dois outros setores do setor energético, como, por exemplo, o subsídio, investimento de produções de maiores, como, por exemplo, o hidrogênio, ou o investimento no subsídio do consumo. Então, há uma leitura, há uma busca, há uma tentativa de um desenho de mercado de descentralização, para reduzir os custos dos benefícios aos consumidores e também, sobretudo, pautado numa agenda de sustentabilidade, não só renováveis, mas também de sustentabilidade, mas ainda não há um acompanhamento do sistema financeiro para que haja o aporte de capital necessário para que se optimize e se expanda esse processo de distribuição energética. Muito obrigada, professora Lucila. E agora, encaminhando a pergunta para ambos, o que é que consideram que torna efetivamente a energia digna do rótulo sustentável, respeitadora dos direitos humanos e orientada para o bem social? Creio que a taxonomia europeia, as taxonomias europeias, aquelas que já estão definidas e as que estão em curso, respondem exatamente a essa preocupação da certificação de sustentabilidade plena dos investimentos, dos produtos, enfim, das atividades que desenvolvemos. Aplica-se, obviamente, a setores de atividades especiais, com particularidades, mas o ponto essencial é que, através da taxonomia, é possível classificar uma atividade como, por exemplo,
favorável à descarbonização e verificar se simultaneamente, do ponto de vista da biodiversidade, da economia circular, para não falar dos resíduos, dos direitos humanos, dos direitos laborais, da integridade, digamos que em todos os temas da sustentabilidade que se verifica um efeito positivo ou, no mínimo, um efeito neutro. Ou seja, recusando a ideia de que para ter um efeito positivo num tema, depois temos que o pagar, digamos assim, com efeitos negativos nos outros temas. Uma nota adicional só para dizer que nós também temos nesta visão holística, que é característica da sustentabilidade, nós também temos que modificar um pouco os nomes que damos às coisas. Porque até recentemente falava-se do clima, embora a propósito dos impactos na sociedade e nas pessoas e nos modos de vida, falávamos do clima como uma questão ambiental. E não é uma questão ambiental apenas, ou talvez seja sobretudo uma questão de direitos humanos. Quando eu estou a descarbonizar, nesta perspectiva, eu estou a trabalhar em prol dos direitos humanos. E não faz sentido nenhum eu estar a trabalhar em prol dos direitos humanos na dimensão climática dos direitos humanos e depois, obviamente, ter ali impactos negativos nos direitos humanos mais locais. E esta questão é uma questão chave. Tem havido um progresso muito relevante internacionalmente nesta modificação das ideias. As Nações Unidas já reconheceram o direito ao clima, a um bom clima, como um direito humano fundamental. Portugal, aliás, talvez até de uma maneira mais exigente, também aprovou esse conceito no Parlamento e, em consequência, é mais interessante para nós todos quando pensarmos no clima não como uma coisa que é dos astros, digamos assim, ou da grande macrosfera, mas como uma coisa que é um direito universal, comum, tem que ser salvaguardado para todos nós, para todas as comunidades e para todo o mundo. Interessante, Eduardo. Eu acredito que tem uma sinergia, porque você está trazendo uma perspectiva da empresa, eu vou tentar trazer um pouco da perspectiva da regulação e do regulador. Com relação a essa pergunta que foi nos trazida. Então, eu acredito que para pensar, é muito interessante a forma que a pergunta foi formulada e a forma que como, de fato, nós pensamos a regulação e até certo ponto, até que ponto nós estamos vivendo em silos, né? Trato e converso muito com os reguladores do setor de energia, como se pensa nessas questões. Pronto. A pergunta, então, vinha sobre como a energia seria digna de um rótulo sustentável, respeitadora de direitos humanos e orientadora do bem-estar social. E para tratar sobre o assunto, a gente teria que basicamente dividir sua pergunta em 3. Porque quando a gente fala sobre o rótulo, por exemplo, vamos começar como o rótulo sustentável da energia. A primeira questão que se trata quando se fala sobre a sustentabilidade é que não existe o conceito de sustentabilidade na regulação energética. Então, se a gente partir de uma perspectiva dos últimos 20 anos histórica mesmo da regulação do setor energético, o rótulo de sustentabilidade não existe. O que existe é o rótulo dos renováveis, que foi exatamente o que o Eduardo colocou. Então, desde 2002 existe a regulação da diretiva das energias renováveis e a diretiva das energias renováveis ela não trata de sustentabilidade de uma forma ampla. Ela trata uma definição de energias renováveis como sendo aquelas produzidas que não venham de fossil fuels, como appendix, né, como anexo da regulação, uma determinação de que essas energias renováveis, muitas sendo renováveis, muitas têm uma emissão de carbono significativa e metas para que essas energias que são consideradas renováveis, a grande maioria biofuel, que não sejam mais consideradas renováveis a partir do momento que não haja uma redução, um desenvolvimento tecnológico que justifique uma redução de carbono e que mantenham-se e que seja necessário reexcluir essas fontes de energias como renováveis. Então, não existe o termo e o label. Então, as metas que foram estabelecidas para os Estados-membros como regulador seria sempre o aumento das energias renováveis, não necessariamente os aumentos das energias renováveis que sejam sustentáveis. E aí vem a questão da sustentabilidade, que vem se consolidando mais e mais associados a não apenas questões de emissões climáticas, mas também respeitadora de direitos humanos. Aqui vem o segundo ponto, que falar sobre direitos humanos e setor energético teria que se dividir em 2 partes. Se o conceito de direitos humanos engloba a questão climática, e aqui, como o Eduardo colocou muito bem, houve a aprovação equiparação do parlamento português
como também houve em outras jurisdições, e aqui posso tratar do Brasil, que na verdade não foi uma aprovação do Parlamento Europeu, mas foi uma decisão da Corte Suprema, onde houve a equiparação das questões climáticas aos direitos humanos, uma decisão recente, em julho, da Suprema Corte. E aqui há essas duas questões. Quando se trata clima e energia, é extremamente complexo, porque é um tema completamente simbiótico. É difícil tratar da energia sem tratar dos direitos, sem tratar da emissão climática. 75% da emissão de CO2 vem dos setores de energia, sem falar sobre a emissão de metano, que também é um greenhouse gas emission, e que basicamente os setores de gases e do gás é um grande emissor de metano, pouquíssimo tratado, mas que há um certo controle. E quando se trata de direitos humanos, não relacionado ao setor do clima, e entra exatamente no que Eduardo falou, que seria exatamente a cadeia produtiva e quanto essa cadeia produtiva de fato respeita. E aqui, às vezes, há o próprio conflito, porque muitas das políticas de transição energética exigem equipamentos onde a cadeia é produtiva, e aqui o Eduardo foi absolutamente pontual, de que muitas dessas peças, não se sabe de onde, não se tem um puro conhecimento do respeito dos direitos humanos, e aqui a importância da diretiva da União Europeia, que exige uma responsabilidade das empresas de monitorar e controlar o respeito dos direitos humanos dentro da sua cadeia produtiva. A pergunta aqui é como vai haver o enforceability dessa questão. E com relação ao bem-estar social, aí vem ainda uma pergunta ainda mais complexa e mais ampla. Porque aqui, quando você trata sobre o bem-estar social, a gente está falando sobre o welfare, total welfare ou consumer welfare. E a regulação e os desenhos de mercado, quando se trata sobre o regulador, e aqui quando você está em um ambiente multidisciplinar, conversar com economistas e engenheiros que desenham os mercados, a regulação, de fato, ela é desenhada com o intuito de se aumentar o bem-estar social. Então, desde o aumento da concorrência, a descentralização, mover os mercados de empresas verticalmente integradas, horizontalmente integradas, a criação do mercado de energia, que hoje é um grande problema da crise energética, como foi iniciado, o intuito desses desenhos de mercado foi aumentar o bem-estar social, foi a redução do preço da energia, a fim a ser afetado, a ser repassado ao consumidor final, às empresas. Aqui há um problema do bem-estar social, quando o regulador é capturado, e 2, quando há uma falha de mercado causada, seja por uma falha de regulação, seja por uma unforeseen situation, que é uma situação de guerra, que é o que está se passando agora. Tratar sobre sustentabilidade, respeito dos direitos humanos e bem-estar social são temas extremamente complexos, porque eles têm significados e reflexos diferentes no desenho de mercado de energia. A pergunta é como se pensar esses 3 elementos juntos e interconectos, e é extremamente difícil, porque aqui a gente está em área de silos. Então, quando você fala com o regulador, ele vai pensar na regulação do mercado, sobretudo sobre a visão do bem-estar social, mas ele não vai pensar muito sobre as cadeias produtivas e o respeito dos direitos humanos. Quando você trata com acadêmicos, pessoas envolvidas na diretiva da responsabilidade social, da responsabilidade sustainability and corporate social responsibility, e aí você vê essa preocupação maior. A pergunta é se essas ineficiências ou esses silos não se comunicando entre si geram ineficiências. E aí vem da complexidade da regulação, e é um tema que a gente pode tratar aqui por horas e horas, mas são temas extremamente amplos, complexos e que merecem e devem ser estudados e pesquisados de forma criteriosa. Esta próxima pergunta destina-se ao Eduardo. Quais os principais desafios que as empresas de energia enfrentarão com a implementação da proposta de diretiva sobre o dever de diligência em relação aos direitos humanos e ambiente? Pequeno apontamento para dizer que a origem da proposta de diretiva de devida diligência, due diligence, tem origem no Parlamento Europeu. Pois, obviamente, circulou por várias instituições, diretamente para a Comissão Europeia, e a Comissão Europeia propôs alterações substanciais àquilo que vinha do Parlamento Europeu e que agora estão a ser novamente discutidas, não só em sede do Parlamento, mas também em muitas outras instituições europeias. Claro que isto tudo mereceu muita discussão entre as empresas e muita participação, muitos reparos, mais reparos em relação à proposta da Comissão Europeia do que reparos em relação à proposta do Parlamento Europeu. No caso do Parlamento Europeu, tinha-se concebido uma devida diligência nos 3 pilares da sustentabilidade, não é? Na governança, no ambiente e no social. E, por outro lado, tinha-se adotado a metodologia das Nações Unidas e da OCDE nesta matéria de identificação de riscos, gestão, mitigação, etc., compensação, direitos das partes afetadas, etc. Esperamos, de alguma maneira, que a posição do Parlamento Europeu mais global em relação às dimensões da sustentabilidade seja parte vencedora, o que
que não impede que o esforço e as responsabilidades das empresas seja gigante em ambos os casos, quer na versão da Comissão, quer na versão do Parlamento. Mas o tema principal aqui é perceber que a diretiva desenha um sistema de gestão de sustentabilidade. É um sistema que tem que ser incorporado nas empresas do mesmo modo que as empresas incorporam outros sistemas de gestão, logo a começar pelo sistema financeiro. Portanto, as empresas têm que demonstrar os procedimentos, ter evidências, identificar os riscos, escrutinar os riscos, verificar duplamente as coisas e levar tudo até ao ponto de que seja possível elas assegurarem-se que, na máxima extensão do seu esforço, elas garantiram que fizeram todos os possíveis para evitar quaisquer impactos negativos nos direitos humanos e laborais e nas outras dimensões da sustentabilidade. Isso é um desafio inacreditável, porque vivemos num mundo dispar. A União Europeia bem pode avançar neste caminho, que o efeito disto será muito lento ao nível da economia global, mas temos que reconhecer esta grande capacidade de liderança e de avançar ou de promover o avanço da sustentabilidade. Outro ponto, para terminar, que eu diria que é muito significativo, é que quando nós ouvimos falar de diretiva de devida diligência, devemos necessariamente conjugar isso com o resto do pacote legislativo da União Europeia. Devemos conjugar isso com a taxonomia, como vimos há bocadinho, devemos conjugar isso com a lei que proíbe a entrada de produtos ou a fabricação de produtos e serviços na União Europeia com participação ainda que minimalista de trabalho forçado. Isto é, aliás, um tema muito global e muito atual. E ainda temos que incorporar neste puzzle legislativo a diretiva de relato das empresas, que obriga as empresas com mais de 250 trabalhadores a entrar definitivamente no cumprimento de onda da sustentabilidade. Depois, para os setores de elevado risco, compete também às empresas com mais de 50 trabalhadores produzir, demonstrar e assegurar a devida diligência. Esta arquitetura da União Europeia nos temas da sustentabilidade deve, portanto, ser vista de maneira integrada. E nós, quando pensamos nos esforços da devida diligência, também temos que pensar que isso vai ter um impacto muito positivo nas dimensões de financiamento e também na transparência e na segurança que estamos a passar aos nossos investidores e outras partes interessadas, sobretudo aquilo que as empresas fazem. Portanto, duas coisas essenciais, muito exigentes, muito trabalhosas, muito surpreendentes de alguma maneira em relação aos hábitos e muito contraditórias, digamos assim, com tudo aquilo que são as complexidades do mundo, mas muito transformadoras. Nós temos a certeza, a convicção, que se as empresas entrarem de facto neste registro, com a Europa a liderar, podemos dar um contributo sistemático, contínuo para a melhoria dos direitos humanos e laborais, para o desenvolvimento sustentável de todos os países e de todas as regiões, sabendo que isto, apesar de tudo, nos conduz sempre a situações arriscadas que vamos ter que gerir e reportar e aceitar a responsabilidade. Muito obrigada. E seguindo esta ideia do framework legal e da arquitetura necessária, perguntamos à professora Lucila qual considera que são os principais desafios exatamente no quadro legal relativo à devida diligência, abrangendo, tal como falámos, direitos humanos internacionalmente reconhecidos e toda a complexidade que abrangem, como o direito ao ambiente limpo, saudável e sustentável. Obrigada, Raquel. Eu acho que eu vou tentar tirar proveito da resposta do Eduardo e acompanhar o raciocínio dele com relação quando se trata da devida diligência e os quadros legais relativos. Então, a primeira coisa que se deve pensar, e aí eu concordo absolutamente com ele, é que quando se trata sobre a devida diligência, não se deve tratar unicamente da diretiva, agora em discussão, no parlamento, mas sim de uma forma ampla, de um arranjo institucional que está se construindo, que não só a base existe a diretiva, mas vem com uma regulação da taxonomia, das obrigatoriedades das empresas de seus relatórios financeiros, fazerem determinadas declarações e compromissos, e não só isso, e isso se torna muito mais complexo se você entra na regulação dos mercados, que é muito o que eu venho trazendo nessa entrevista, essa visão não da empresa, mas do Estado, o regulador, a função da regulação no desenho de mercado e a responsabilidade dessa regularização.
obrigação de entregar os objetivos, sejam eles climáticos, sejam eles de direitos humanos. Eu vou tentar ser bem breve na minha resposta, mas eu acho que quando se pensa em due diligence, devida diligência, se deve pensar due diligence de quem? Então, a primeira pergunta é a quem se aplica, qual é o instrumento normativo que está se utilizando e endereçado a quem? Então, se efetivamente são as empresas, você tem todo um arranjo institucional que está sendo construído e está sendo agora a tratar das responsabilidades das empresas, que vem os relatórios financeiros, que se trata a própria diretiva que está sendo discutida e que se há uma busca de responsabilização das empresas para que num processo dentro de uma cadeia produtiva global, a partir do momento que não cabe ou não é possível a União Europeia monitorar o que ocorre fora da sua jurisdição, se repassa às empresas essa responsabilidade. Isso não é um assunto novo, isso já vem sendo tratado em Supply Chain Responsibility, já é um tema via as relações contratuais, então já vinha sendo tratado que as empresas teriam que assumir essa responsabilidade, mas era muito uma iniciativa voluntária das empresas. E agora está sendo tratado de uma forma de uma regulação, onde se existe não uma iniciativa voluntária, mas sim uma posição legal que haja essa responsabilidade, Corporate Social Responsibility, na cadeia produtiva. Você pode tratar de due diligence na área de finance, que aí é uma vertente diferente e extremamente complexa. Finance de quem? Public finance, private finance, o financiamento vindo do Estado, vindo das instituições privadas, e aí a importância da taxonomia, que a taxonomia direciona as empresas, os bancos, a fazerem seus investimentos, a fazer os empréstimos em áreas que efetivamente respeitam, sejam os direitos humanos, sejam as questões climáticas, sendo elas. E aqui vem, talvez, a responsabilidade do próprio Estado. Então, as empresas, os bancos e o próprio Estado, quando faz o desenho do diligência dos Estados no processo de regulação. E aqui o que eu estou a tratar é identificar se a regulação, e aqui muitas vezes o próprio regulador, não só o legislador, as agências reguladoras, se o desenho de mercado entregue e discutido, eles cumprem com as políticas públicas aprovadas pelo Estado. E aqui a gente está numa área de convergência. Há muita discrepância sobre o que há, quando se vê uma regulação técnica de mercado, uma discrepância sobre o que as políticas públicas pretendem entregar e o que a regulação entrega de fato. E aqui há um problema de divergência sobre as políticas públicas definidas pelo legislador e, de fato, os desenhos de mercado sobre atos normativos que são muitas vezes desenhados, seja pela agência reguladora, seja e até mesmo pelos agentes de mercado. Mas aqui, como nós estamos a tratar do Business and Human Rights, o público e a audiência são também de juristas, eu acho que algo a se refletir aqui é sobre a importância de muita regulação, muita fiscalização, sim, mas como vai se ocorrer o monitoramento da implementação e do compliance dessas empresas, e obviamente esse monitoramento não pode se respaldar no sistema unicamente público, achar que o Estado é que vai fiscalizar, monitorar e achar que tudo vai funcionar perfeitamente bem. E aqui a importância de criar um sistema também, não só se pensar na regulação, mas também se pensar num sistema de enforcement, não unicamente a possibilidade das entidades públicas, seja o Ministério Público, a vir agir, mas também os indivíduos, ou através de ações coletivas, através das associações, que entrem num processo de judicialização, porque a partir do momento que há uma preocupação das empresas, há um risco das empresas de serem responsabilizadas, seja por greenwashing, seja por risco maior que hoje, basicamente é muito pequeno esse risco, aí vai haver uma preocupação maior a efetivamente não haver o relatório de informações que não condizem. E hoje isso é um grande problema, e foi um grande problema a discutir no COP27, que há muita regulação, há muita exigência, o escopo normativo vem a se ampliar, mas pouco se vem tratando sobre como garantir que, de fato, as empresas, o regulador, o Estado, os bancos, de fato, assumam e atendam o compromisso net zero, belíssimo, porque é extremamente caro conseguir alcançar o net zero, e muitas empresas que assumiram a responsabilidade de atingir net zero a 2030 não vão conseguir. Inclusive, tem um caso da cidade de Copenhague, se vocês acompanharam, que a cidade já anunciou que não vai conseguir assumir o compromisso de net zero em 2025. E aí a pergunta é, qual a responsabilidade da municipalidade de Copenhague em ter feito essa divulgação e não ter, de fato, alcançado esse objetivo? Com os seus perante os seus cidadãos e perante um anúncio e um compromisso feito globalmente, a nível de União Europeia. Então, não se está se tratando também sobre a responsabilização das instituições, sejam elas públicas e privadas, pela falha de atingir o compromisso assumido de respeito aos direitos humanos, às questões climáticas e todos os pontos levantados na pergunta. Muito obrigada pela resposta. Resta-nos então agora agradecer à professora Lucília e ao Dr. Eduardo pela participação no nosso podcast e pelos importantes contributos que fizeram para a discussão deste interessante tema. Para os nossos ouvintes, se quiserem estar a par do trabalho desenvolvido pelo Nova Center on Business, Human Rights and the Environment, podem então seguir-nos nas nossas redes sociais ou então visitar o nosso website. Muito obrigada.